O Senhor Jesus sempre deixou muito claro que está mais interessado em nosso caráter, em nosso homem interior, do que na forma como nós aparentamos ser. Jesus abomina a hipocrisia. E no capítulo 5 de Mateus, a partir do capítulo 5 de Mateus, ele vai começar uma série de instruções sobre nosso comportamento, decisões e intenção do nosso coração, que são determinantes para o nosso relacionamento com Deus. Eu convido você a assistir esse vídeo até o final e conferir. Mas antes de prosseguir, eu convido você a inscrever-se no canal clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho e ative todas as notificações e deixe aquele like maravilhoso que ajuda demais na divulgação. Então vamos lá. Aqui no capítulo 5 de Mateus nós vemos algumas coisas muito importantes. Nós vemos as bem-aventuranças, nós vemos a declaração de Jesus de que somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós vemos o Senhor Jesus dizendo que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Vemos os ensinamentos dele sobre o homicídio, o adultério, o divórcio, juramentos, a vingança e o amor aos inimigos. Então aqui no versículo 1 nós vemos a seguinte declaração: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados. O Senhor começa então até o versículo 1 até o versículo 11 a ministrar sobre as bem-aventuranças. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre as bem-aventuranças, onde eu explico cada uma delas. Eu convido você a assistir depois que terminar esse vídeo. E o Senhor Jesus, ele nos mostra o que ele espera de nós em caráter, em atitude. E ele diz que nós seremos mais do que felizes se fizermos isso. Aqui, a partir do versículo 13, ele nos mostra que nós somos o sal da terra. E ele diz: mas se o sal perder seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, o nosso comportamento, a nossa presença nos nossos contextos deve acrescentar sabor, deve acrescentar justiça, deve acrescentar a vida de Deus às pessoas que nos cercam. E ele diz também no 14: vocês são a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Como cristãos nós não podemos nos esconder, mas é o que nós temos visto mais nos nossos dias. São cristãos que vivem escondidos, pessoas cristãs, pessoas que vão às igrejas todos os domingos, todos os dias, todas as semanas, mas têm vergonha de Jesus. Pessoas que vivem suas vidas, que vão à igreja, que leem a Bíblia, mas têm medo de apresentar Jesus nas suas redes sociais, aos seus amigos, conversa sobre tudo, mas tem receio de falar sobre Jesus às pessoas. E o Senhor Jesus está dizendo aqui: olha, você é sal, mas se você perder seu sabor, você não serve para nada. Você é luz e não se pode viver escondido sendo luz. É o que Ele espera de mim e de você como cristãos, que eu e você, nós possamos acrescentar a presença dEle, a vida dEle às pessoas que nos cercam. Obviamente que isso deve ser feito de forma natural, graciosa. Isso não significa que nós vamos empurrar Jesus de goela abaixo nas pessoas. Nós podemos orar ao Senhor e Ele vai nos dar estratégias de lidar com cada pessoa dentro do seu contexto. Aqui no versículo 17, o Senhor Jesus declara que não veio abolir a lei ou os profetas, mas que veio cumprir a lei. O Senhor Jesus começa a ser acusado pelos judeus e fariseus de apresentar um ensino novo, uma novidade, algo inédito, que não tinha nada a ver com a lei. E aqui eles começam a achar argumentos para chamá-lo de herege, mas Jesus diz: não, vocês estão errados, eu não vim abolir, eu vim cumprir. E em seguida ele começa a apresentar ensinamentos que endossam essa declaração. A partir do versículo 21 ele fala sobre o homicídio. Ele diz: olha, a lei diz não matarás. E aqui nós vemos que isso está escrito em Êxodo 20:13, não matarás. E Jesus diz: olha, mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. Jesus, Jesus apresenta é o verdadeiro espírito da lei, como a lei ela realmente deveria ser interpretada. Por quê? Porque ele a escreveu. Foi ele quem ministrou ela para Moisés no Monte Sinai.
Então ele sabia exatamente como ela deveria ser vivida e ministrada. Então ele começa a nos apresentar aqui exatamente o que ele esperava que os judeus fizessem e espera que nós façamos em nossos dias. E ele nos mostra com relação ao homicídio que não é homicida, não só mata alguém, aquele que tira sua vida literalmente, mas alguém que odeia seu irmão, alguém que tem queixa grave, alguém que não fala com outra pessoa por motivo de ira, por motivo de rancor. Isso também é uma forma de homicídio. O Senhor Jesus, ele declara aqui no versículo 23 a 24 que nem a oferta dessa pessoa nem será recebida sem que antes ela se reconcilie com quem ela tem algum problema. Então, se você tem problema com alguém, esse problema de fala, de não falar com a pessoa, de guardar rancor, de mágoa, todas essas coisas, é importante que se resolva para que o Senhor Jesus receba o seu culto de maneira plena. Com relação ao adultério, no versículo 27, ele diz que a lei diz, não adulterarás. Está escrito em Êxodo 20:14. Mas o Senhor Jesus, ele diz, olha, mas qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu com ela adultério em seu coração. Então, se você tem uma mente corrompida, cheia de pensamentos de lascívia, de desejos carnais, e sua mente é cheia disso, mesmo que você não faça, mas só o desejo, só a intenção, só o olhar para uma mulher ou para um homem, vice-versa, e cobiçar, você já cometeu adultério. O Senhor Jesus, ele nos fala com relação ao divórcio, a partir do versículo 31, e ele diz que a lei diz que deveria ser dada certidão de divórcio, como está escrito em Deuteronômio 24:1. Mas Jesus nos diz que qualquer que se divorciar de alguém, exceto por imoralidade sexual, faz do seu cônjuge um adúltero, e quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Aqui o que se vê é que o Senhor Jesus, ele abre uma exceção para o divórcio. O divórcio não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós permaneçamos casados com a mesma pessoa até que a morte nos separe. Mas em caso de divórcio, o Senhor Jesus diz, olha, aqui há uma exceção, que é no caso da imoralidade sexual. Eu acredito, em nosso contexto, em nossa cultura, o feminicídio, a violência contra a mulher, que são coisas muito marcantes na sociedade dos nossos dias. Eu acredito que se a sua vida estiver em risco com o seu cônjuge e você quiser separar-se dele, você não será punida por Deus ou punido por Deus em virtude disso. Por quê? Porque o que nós vemos em Deus é o anseio, o desejo de preservação à vida. A sua vida, a minha vida, o ser humano, ele está em um valor acima de todas essas coisas para Deus. Então, se a sua vida está em risco, você tem sim a liberalidade, a permissão para deixar seu cônjuge, deixar seu esposo ou esposa e seguir sua vida de maneira segura, ok? A Bíblia, ela não aprova um casamento, a Bíblia não deseja, na verdade, um casamento em que a outra pessoa está correndo risco de morte simplesmente para se manter um requisito, uma ordenança. Não, a sua vida é mais importante, ok? Então, tenha isso em mente. A partir do versículo 33, o Senhor Jesus, ele vai falar sobre os juramentos. Essa coisa de eu juro por isso, eu juro por aquilo. Jesus diz, versículo 37, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Okay? Nós precisamos ter palavra, precisamos ser pessoas firmes naquilo que dizemos. As nossas palavras precisam revelar nosso caráter precisa ser um caráter firme. Pessoa que toda hora muda de opinião, pessoa que você nunca sabe se ele está falando a verdade ou está mentindo, isso não é algo que venha de Deus. Com relação à vingança, o Senhor Jesus, ele cita a lei, e a lei dizia, aqui como vemos em Êxodo 21:24, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Contudo, Jesus disse, se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar você a caminhar com ele 1 milha,
uma milha romana tinha cerca de 1.500 metros de distância. Vá com ele 2, dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. O Senhor Jesus, ele quer nos ensinar aqui com relação ao perdão, com relação ao amor e com relação à mansidão. O Senhor Jesus, ele diz, olha, tem alguém lhe ferindo, lhe fere na direita, ofereça à esquerda. Eu e você não devemos revidar na mesma moeda. Eu e você não devemos ser pessoas vingativas. Eu e você não devemos ser pessoas que estão maquinando o mal constantemente contra o próximo, porque isso não é algo que agrada a Deus. E aqui o Senhor Jesus fala exatamente sobre a continuação, da questão da vingança. No versículo 43 ele diz, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Era o que estava na lei. Aqui estava escrito em Levítico 19:18, dizia, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já o Senhor Jesus, ele diz, ame o seu inimigo e orem por aqueles que o perseguem, para que venham vocês a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque aí ele continua dizendo, se vocês amarem aquele que os amam, que recompensam vocês terão? Até os publicanos fazem isso, mas vocês devem ir além, vocês devem amar os seus inimigos. Todas essas obras, todos esses pontos de caráter são gerados em nós por meio do Espírito Santo. Isso não é possível de ser feito, de ser vivido naturalmente. Eu e você precisamos realmente estar em Cristo para que todas essas coisas sejam tornadas realidade em nós. E mesmo estando em Cristo, é preciso que haja dedicação em nossa vida para que o Senhor Deus ele cumpra todas essas coisas em nós e através de nós, ok? Então, eu convido você a entregar-se ao Senhor Jesus. Eu tenho me esforçado do lado de cá para cumprir o seu mandamento, sua vontade, sua palavra e viver tudo o que ele tem planejado para mim. Amém? Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo. Clique no sininho para ativar as notificações, assista aos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.